para dar continuidade agora, então eu vou fazer a parte da cobertura. A parte da cobertura aqui, ela vai estar no segundo pavimento. Temos o térreo, o primeiro, e ela vai estar no segundo pavimento. Então, é nesse pavimento que a gente vai desenhar ela. Antes de começar, eu vou novamente aqui olhar como é que está, então, os meus pavimentos. Clico no pavimento, botão direito e as configurações. Então, eu tenho lá o primeiro pavimento, 395, o segundo pavimento inicia em 395 e vai em pé direito mais de 320, que chega à elevação de 715, que tem, o segundo pavimento tem mais o pé direito de 300. Então, estamos trabalhando com 320 aqui no pavimento superior, tá? Só para conferir, vou ir aqui, então, no pavimento superior e nós temos o tamanho da nossa parede de 335, que ficou correspondente aos 320 da parede, mais os 15 ali do pavimento da laje. Então, eu vou ter que aumentar essa altura aqui do meu pavimento. Então, vou lá na navegação, clico nos pavimentos, configuração dos pavimentos, e aqui eu vou mudar para 335. E vou dar um OK. Vou dar uma olhadinha lá, então, no segundo pavimento, e ele só está demonstrando aqui a projeção do pavimento de baixo. Então, eu vou trabalhar nessa aula uma cobertura aqui em platibanda com um telhado não aparente. Eu vou lá no final do curso, eu vou fazer uma aula extra para a gente trabalhar um telhado um pouquinho mais complexo, com um detalhamento maior, que seja um telhado aparente, que tenha os acabamentos um pouquinho diferentes. Então, agora eu vou ensinar o jeito mais, digamos assim, um telhado que seja um pouco mais fácil, e daí lá no final a gente faz novamente, que daí já aprendemos a como fazer o telhado, a gente faz um telhado um pouquinho mais elaborado. Vou voltar aqui para o meu primeiro pavimento aqui. E vou copiar as paredes que eu quero. Vou copiar todas as paredes externas e vou copiar essa parede aqui do banheiro, que eu vou estender ela para cima, como a minha parede do reservatório. Vou dar um Ctrl C. Vou lá para o segundo pavimento. Ctrl V. De novo, não movimento, porque senão ele vai deslocar. E clico fora. Vou fazer aqui, então, essas 4 paredes aqui centrais, elas vão levantar para o reservatório. E essas externas aqui, elas vão ser apenas platibanda. Só ajustar aqui as paredes que não necessitam. Então, como nós já aprendemos, eu posso clicar na parede, clico na interseção e arrasto até onde eu quero. Mas eu vou explicar um outro método que pode facilitar em alguns casos, que é fazer a interseção direto com a ferramenta, tá? Então, clica aqui na parede que você quer, clica lá no Shift ou no Alt ali no teu computador e vem aqui no botão interseção e clica na ferramenta e ela já vai fechar os cantinhos, tá? Vou fechar esse cantinho do lado de cá também, posso clicar direto e vou lá em cima na ferramenta interseção e clico, ele também já fechou. Vou dar um F5 para ir direto aqui para o 3D, tá? Então, aqui seria o pavimento extra que a gente acabou de levantar. Mas, eu não quero que ela fique essa altura aqui da parede de 335. Eu vou fazer o seguinte, essa parede aqui do reservatório, eu vou trabalhar ele nos 250, metros e 50. E essa parede aqui da platibanda, eu vou trabalhar ela mais ou menos 1,40, 1,5, por aí, para apenas ficar escondendo o telhado. Depois, na hora que a gente colocar o telhado, se ele não chegar a esconder, a gente aumenta, ou se passar muito, a gente reduz o tamanho. Dependendo da declividade, ele vai passar ou não essa altura aqui. Então, vou voltar lá na planta baixa. Então, essas 4 paredes centrais, eu quero que tenha 2,5 metros e o restante menos, né? Só que essa parede aqui, ela tá inteira. Ela não tá dividida em 2 paredes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a interseção nela, né? Então, cliquei na parede, venho aqui em cima, nesse símbolo aqui de machado, clico nele, aproximo aqui, venho aonde eu quero clicar para fazer o corte, direciono o corte e clico.
Aí ele vai aparecer um olhinho ali, ó. O olhinho ele representa para qual lado, quais os lados da parede você vai querer trabalhar depois que fizer o corte. Então eu vou deixar aqui pro lado direito, só dou um clique. Ela ficou selecionada a parede. Venho aqui no Shift, clico nas demais paredes e vou dar aqui a altura que eu quero, então 250. Dou um ESC. E o restante das paredes eu vou fazer com 1,5 de altura. Venho aqui e coloco 1,50. F5 para ir para o 3D. E tá aqui já as minhas paredes, tá? Já ajustado os tamanhos que nós queríamos. Posso fazer agora aqui em cima uma laje de teto, ou posso, né, colocar o cobertura diretamente. Vou fazer a laje aqui para a gente relembrar um pouquinho da laje. Então, venho aqui na laje, vou deixar a mesma dimensão aqui, poderia fazer 12, porque é uma laje de teto, por aí, pode ser, vamos alterar aqui para 12. 12 a espessura e 12 a altura de baixo, né? E vou alterar só aqui a superfície, vou deixar tudo branco, a mesma superfície para todos os lados, para cima, para lateral e para baixo. Dou um OK e agora eu vou fazer o preenchimento. Então, clico, solta e clica. Dá um ESC, clica na laje e vou estender ela para o restante do canto, aqui lá na ferramenta Polígono. Isso aí, dá um F5, tá ali a laje de teto. Então, agora em cima da laje eu vou fazer o meu telhado. Selecionei a ferramenta telhado aqui, vou lá nas configurações, vou fazer um telhado com a distância aqui do meu pavimento, como ele já tá, a gente já criou um pavimento para o telhado, né? Então, eu vou fazer esse aqui com uns 10 centímetros, tá? Ali que ele vai ficar longe ali do pavimento zero. Então, ele vai ficar encostado na laje. Vou pôr 12 centímetros, fica bem encostadinho na laje. A estrutura vai ser a básica, não vou fazer uma estrutura composta, porque a gente está trabalhando um telhado mais simples. E aqui a espessura eu vou trabalhar ele com 15. Aqui é o preenchimento, podemos deixar o preenchimento padrão. Vamos trabalhar então com o plano simples. A inclinação aqui, como eu vou estar trabalhando com fibrocimento, vou trabalhar com uns 15, 12, 15, mais ou menos de inclinação, né, para esse projeto aqui, né. E a superfície aqui vou deixar a madeira, e aqui em cima vou procurar um que seja parecido com fibrocimento, uma representação. Vou dar um OK. Vou fazer aqui o telhado, vou fazer de conta que aqui no meio vai ser a minha calha. Vou fazer as águas viradas para dentro. Fazer a direcional dela para dentro, como as duas águas fossem viradas para o meio, em vez de fazer as águas para a parede externa. Então, primeiro eu vou clicar na direção que eu quero a água e depois clicar na direção que eu quero a água. Como eu quero ela aqui para o meio, a direção da inclinação, eu vou clicar o olhinho para o lado esquerdo, que daí ela vai ficar virada a água para dentro. Cliquei, venho com o lapisinho aqui e vou estender o tamanho do meu telhado. Ficou uma partezinha fora aqui, dou um ESC, clico no telhado, na ferramenta, vou lá no cantinho, clico em adicionar polígono e adiciono esse cantinho aqui também. Vou dar um F5 para olhar como é que ficou. Tá ali já uma água do meu telhado. Vou fazer do outro lado agora. Volto na planta baixa. Pego o telhado novamente. Venho aqui e marco a direção. Marco a direção da inclinação e desenho o meu telhado. Vou desenhar até aqui, e daí agora eu estendo para lá. Um F5. Olha ali, nosso telhado desse lado ele passou um pouquinho.
Então, eu posso ou aumentar o tamanho da platibanda, vem aqui e colocar ela 160, 170, ou eu posso reduzir a inclinação do telhado. Vou reduzir a inclinação do telhado. Venho aqui, clico no telhado e altero a inclinação aqui, vou alterar para 12. Já escondi o meu telhado ali. Uma representação mais fácil. Depois a gente vai vir trabalhar aqui com algum outro detalhamento aqui por cima, que vai ficar um pouquinho mais alto. E em cima desse reservatório aqui, vou fazer só uma laje. Fazer uma laje simples aqui em cima agora, depois se for fazer algum detalhamento, faço mais algum acabamento. Então, volto lá no pavimento que a gente está trabalhando, na planta baixa. Vou pegar a laje. Essa parede aqui, a gente fez ela de 250, então eu vou alterar aqui a minha altura. Eu quero 250 mais os 12 da laje, né? Então, eu vou trabalhar ali em 262, que eu quero que fique o posicionamento dessa laje. As demais configurações vou deixar a mesma coisa. Vou vir aqui e clico cantinho com cantinho. Dou um F5 e tá ali já pronta também a minha laje.